Olá, que bom ter você aqui comigo para aumentar os seus conhecimentos sobre temas importantes para o seu negócio. Hoje eu preparei uma aula, e quando eu digo aula é porque o jeitão de sala de aula está aqui presente, para você matar saudades ou não. Antes eu preciso que você faça duas coisas importantes. Primeiro, deixe seu like aqui embaixo e também se inscreva no meu canal. Além de ser grátis, você vai ficar sabendo toda vez que novos vídeos forem lançados. Vamos lá! Você já reparou que desde o ano passado, as campanhas para o super seminário, para as viagens, os desafios têm sido baseados no tamanho dos grupos, não é? Antes a divisão era por líderes novas, líderes veteranas. Pela nova regra, os desafios ficaram mais adequados à quantidade de consultoras que cada líder tem. Vou dar um exemplo. Uma líder que tem 120 consultoras tem muito mais condições de fazer um volume de vendas, de fazer recrutamentos, de fazer nomeações, do que uma líder que tem apenas 20 consultoras na sua equipe. O que fizemos foi dar maiores condições de igualdade nessa competição. Só que não foi para isso que eu criei essa definição de tamanho de grupos. Alguns anos atrás eu estava fazendo um estudo sobre os ganhos das líderes Vanguard no Brasil todo. Eu percebi que havia uma quantidade média de consultoras que as líderes que atingiam a primeira faixa de Vanguard tinham. E essa quantidade era de 30 consultoras. Depois eu vi o tamanho daquelas que atingiam o nível ouro, que já era um ótimo ganho. E por fim, eu analisei o tamanho médio daquelas que atingiam o nível diamante e platina, que aí é o ganho excelente mesmo. Então, recapitulando, essa divisão foi feita para um estudo sobre os ganhos das líderes e no final acabou sendo utilizada também para as nossas campanhas. Vamos conhecer então esses tamanhos. Muito bem, a primeira coisa, uma líder quando ela é nomeada, ela precisa de 8 consultoras, não é mesmo? Então, a partir daí sim, ela começa a sua trajetória como líder na Tupperware. O que acontece é que eu identifiquei que existem vários grupos que têm menos de 8 consultoras. E por que isso acontece? São líderes que começaram a sua trajetória, mas com o tempo foram desistindo do negócio, foram perdendo gente, não foram recrutando, e hoje esses grupos têm uma quantidade menor do que era exigida para se tornar uma líder. E por isso a gente chamou esses grupos de subgrupos, porque realmente eles não têm mais o perfil necessário para um grupo da Tupperware. Continuando a sua trajetória, para quem entrou com 8 consultoras, o próximo passo é caminhar, crescer para buscar essas 30 consultoras, enfim, para construir esse caminho rumo ao Vanguard. Esses grupos a gente chama de grupos pequenos. Eles ainda não têm o tamanho necessário para ser um Vanguard. Claro que existem exceções. Eu tenho líderes vanguardistas que têm menos de 30 consultoras. Por quê? Porque conseguiram alguns consultores com uma ótima produtividade e aí sim atingem aquele nível de vendas exigido para a primeira faixa do Vanguard. Depois de 30 consultoras, nós temos a jornada até as 60 consultoras. E esses grupos nós chamamos de médio. São aqueles em que a líder já consegue ganhar o seu Vanguard com maior frequência. Esses grupos são aqueles em que as líderes já conseguem ganhar o seu Vanguard com maior frequência. E à medida que eles vão crescendo, ela passa aí a ganhar o Vanguard bronze, eventualmente o Vanguard ouro também, dependendo da produtividade das suas equipes. Depois de grupos médios, nós temos o crescimento de 60 até 150 consultoras, que são chamados os grupos grandes. Aí sim são líderes que têm os ganhos já bem expressivos, né? Que são líderes que ganham na faixa de ouro, podendo chegar até o nível platina. 150 é a quantidade de consultoras que eu identifiquei em que a média das líderes começam aí a ganhar o seu nível platina. Também, claro, existem as exceções, gente que ganha platina com menos de 150 consultoras, desde que ela tenha uma boa atividade, uma boa produtividade. Então, a partir de 150 consultoras, nós chamamos de grupos extra grandes, né? Que são aqueles 160, 170, 200 consultoras, e aí são aquelas que ganham frequentemente os níveis platina, diamante, quando alguma coisa não vai tão bem, né? Mas é sempre aquelas que têm um ganho expressivo junto à Tupperware. E da onde que são tirados essas consultoras, né? Da onde que a gente tira esses números? A gente se baseia apenas nas consultoras que fazem parte da sua lista de prioridades. Então, se você tem algum consultor que tem aí 29 semanas, 40 semanas, 50 semanas inativo, ele não faz parte da conta que levamos em consideração para definir o tamanho do seu grupo. São só as consultoras que estão dentro da sua lista de prioridades. Agora uma pergunta para você. Das consultoras do seu grupo, quantas passam pedidos por vitrine?
Isso se chama atividade. Atividade é esse percentual de consultoras com pedidos que o líder consegue dentro do seu grupo a cada vitrine. Se o líder tem 80 consultoras e metade deles, ou seja, 40 passam pedidos no vitrine, então a atividade foi de 50%. E o que eu concluí através desses estudos? Nos grupos pequenos, essa atividade começa muito alta, chegando a 100% no começo, mas na medida que os grupos vão crescendo, há uma diminuição na atividade. Para os subgrupos, o que a gente observa é que esses grupos não conseguem que tantas consultoras passem pedidos, né? O grupo tem 6 consultoras, 7 consultoras, mas nem metade delas passam pedido. Por quê? Os consultores estão órfãos de líder, então eles também vão desanimando do negócio, vão largando o negócio e vão ficando inativos. Voltando a falar então dos grupos pequenos, sabendo que 8 consultoras, que é o mínimo para ser uma líder, essas 8 geralmente são ativas no vitrine, mas à medida que os grupos vão crescendo de tamanho, essa quantidade de consultoras ativas proporcionalmente vai caindo, chegando ali um pouco acima dos 50%, até à medida que elas atingem aí os 30 consultoras, quando passam de grupos pequenos para grupos médios. De qualquer forma, quando chega nessa faixa de 30 consultoras, é onde você começa a atingir aí o seu primeiro nível Vanguard. De 30 até 60 consultoras, que são considerados os grupos médios, né? A gente tem uma média de metade das consultoras passando pedido. E é onde você consegue um ganho aí de nível bronze e nível ouro, de acordo, como eu falei, com a produtividade. Quando os grupos se tornam grandes, que vão de 60 até 150 consultoras, eu também observei essa média de consultoras ativas em torno de 50%. Então aí, como eu falei, é onde a líder tem os seus ganhos aí no nível diamante e platina. E a partir daí a gente vê nos grupos extra grandes uma leve queda dos 50% das consultoras passando pedido. De qualquer forma, isso não impede que elas atinjam os maiores níveis de ganhos dentro do modelo comercial da Tupperware. Bom, como o assunto foi crescimento de grupos e atividade, o contraponto disso, o grande vilão, é a inatividade, que joga contra quando a gente fala de crescimento de grupos. Então, se você quer ter um grupo crescente, que vai mudando de pequeno para médio, para grande, para extra grande, você tem que trabalhar numa frente que busque o crescimento, mas na outra frente que busque a retenção, que é a reativação de consultoras. E foi pensando nisso, né, que eu lancei o meu manual prático de reativação. Esse manual prático, ele vai servir para você entender os seus indicadores, ele vai te ajudar a entender muito bem como usar a lista de prioridades, que também foi uma ferramenta que eu criei. Ele vai te dar dicas de como reativar as suas consultoras. Tem uma dica que é como construir o enxoval de cada cliente. E isso vai ajudar muito quando a gente pensa em produtividade, né? Fazer com que seus consultores passem pedidos mais gordinhos, sabendo trabalhar o enxoval de cada cliente deles. Eu trouxe também a tabela para controle de baixas e reativações, onde você vai ver, de acordo com o tamanho do seu grupo, tem a tabelinha lá, você vai saber quantas consultoras você poderia perder dentro de cada vitrine e quantas ativações você precisa fazer dentro de cada vitrine para o seu grupo realmente ser saudável. Isso você vai encontrar esse manual e também o outro livro, Jornada Rumo ao Topo, no meu site almirflores.com. Essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado aí do que eu mostrei para vocês, que tenha ajudado a esclarecer essas dúvidas sobre tamanho de grupo, sobre atividade, e que vocês usem muito isso no grupo de vocês, você empresária, use também para ajudar suas líderes a ter grupos cada vez maiores e mais fortes, ok? Até a próxima aula, um grande abraço!